Olá pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai fazer um exemplo tão bem simples sobre alguns cálculos básicos de transformadores trifásicos. Nesse exemplo aqui nós temos um banco de transformadores monofásicos, então 3 transformadores monofásicos conectados de uma forma que eles funcionam como um transformador trifásico. Então nós temos aqui o problema vai nos pedir para o banco de transformadores conectados em estrela a estrela, ou YY, o primário e o secundário, conectados ambos em estrela, mostrado na figura, determine o valor da tensão de fase no primário, tensão de linha no primário, tensão de fase no secundário, tensão de linha no secundário e a relação de espiras para cada transformador. Tá? Um exemplo bem simples aí só para a gente relembrar alguns conceitos do sistema trifásico. Então nós temos esse diagrama aqui nos mostrando a conexão, as conexões feitas. A gente tem identificado esse lado aqui chamado lado do primário. A gente tem quatro terminais aqui no lado, né, que são 3 fases, A, B e C, e um ponto de neutro aterrado, um neutro aterrado aqui. A fase A está conectada a um enrolamento aqui, que é de um transformador. A gente tem o transformador 1 aqui, ó, tá? Esse aqui é o T1, esse aqui é o transformador 2, primário e secundário, e o transformador 3, primário e secundário. Pensem como, no caso aqui, 3 transformadores monofásicos, e a conexão deles é que vai... A forma de conexão entre eles, entre esses 3 transformadores monofásicos, é que configura eles como trabalhando, funcionando como um transformador trifásico. Então a gente tem aqui a fase A do primário, está conectado ao enrolamento, a fase B do primário está conectado a outro enrolamento, a outro transformador, né? E a fase C do primário também está conectado a outro enrolamento. A gente tem aqui a fase A do primário conectado ao terminal H1. Lembrem lá da polaridade de transformadores. Então, H1 significa que esse aqui é o lado de alta tensão, o H para nos referirmos ao lado de alta tensão, e o 1, o subscrito 1, significa que ele tem a polaridade instantânea deste enrolamento aqui, ela é positiva, e se a gente pegar o secundário ou o lado de baixa desse transformador T1 aqui, certo? O terminal que está identificado com X1, ele tem a polaridade instantânea igual, a mesma polaridade instantânea do lado de alta. Então, H1 aqui, o lado de alta, quando a tensão estiver positiva, negativa aqui neste primário, né, neste enrolamento do primário, ela estará também positiva, ó, H1, X1, mesma polaridade, e negativa aqui. Né? Lembrando que a gente está falando de tensão alternada, então a polaridade está a todo ciclo se invertendo aqui. A gente tem um potencial positivo, depois negativo. Isso aqui significa que as polaridades instantâneas são iguais. Aí isso é importante observar nas conexões trifásicas de transformadores. A gente precisa que as polaridades estejam conectadas tanto no primário como no secundário, terminais positivos com positivos e negativos com negativos. Principalmente aqui na conexão estrela, por exemplo. Na conexão estrela a gente tem lembrando lá o formato da conexão estrela, a gente tem 3 terminais de entrada, a gente pode dizer, numa conexão estrela, e um nó central. Um nó central que vai conectar 3 enrolamentos. Né? Então a gente tem aqui, ó, os 3 enrolamentos, eles estão conectados, o H2 do primeiro trafo, o H2 do segundo trafo e o H2 do terceiro trafo, que é esse aqui, eles estão conectados no mesmo ponto, num ponto em comum, que é o ponto central da estrela, o nó central da estrela. E nesse caso aqui, esse nó central, ele é aterrado também. Não são todas as conexões estrelas que necessariamente precisam ser aterradas, mas geralmente a conexão estrela ela é utilizada para que o nó central, por questão de estabilidade do sistema, ele seja aterrado para a gente ter ali um referencial de 0 volts, né? Um referencial de terra fixo. Para a gente facilitar um pouco a visualização dessa conexão aqui, vamos pensar na forma geométrica da estrela, que fica mais fácil para a gente identificar, bater o olho e ver que isso aqui realmente, ou não certificar que isso aqui é uma conexão estrela, mas aqui a gente já poderia verificar, né, que tendo um ponto central em que três enrolamentos estão conectados nesse mesmo ponto central aqui, que é esse ponto aterrado, que também vai ser o neutro da instalação. Então a gente já sabe que é uma conexão estrela. Tá? Mas vamos
desenhar de outra forma que fica mais simples da gente visualizar e certificar que isso aqui é uma conexão estrela, né? Vamos pensar que a gente tem aqui uma linha ou uma fase A, tá? Então aqui tem a minha fase A. Essa fase A ela chega até um enrolamento. Então eu tenho uma bobina ou um enrolamento que está conectado à fase A, e essa fase A ela vai conectada ao nó central da minha conexão estrela, né? A gente tem o outro enrolamento, ou a fase B, então do sistema trifásico, vou chamar aqui a fase B, ele vai conectado a um outro enrolamento, e esse enrolamento aqui, ele também vai conectado lá ao ponto central. Então esse aqui vai ser o enrolamento que está conectado à fase B, né? Imagina aqui, ó, tenho a minha linha da fase A chegando aqui, ele está conectado ao H1 do transformador 1, né? Que seria então esse enrolamento aqui, esse lado o primário do primeiro transformador. Então ele está conectado, a fase A está conectada a esse enrolamento, a fase B está conectado, aqui ó, vem o B, conectado ao outro enrolamento, e a fase C, então a gente tem aqui, vamos representar aqui uma fase C, do lado do primário, né, do transformador, que nesse caso é o lado de alta tensão também, vai conectado ao enrolamento, e esse enrolamento, o outro terminal do enrolamento, vai conectado lá ao ponto central. Tá? Então, e esse ponto central aqui da estrela, ele, pelo nosso diagrama, ele é uma estrela aterrado, né, que a gente tem esse ponto central, um aterramento, e esse ponto central também pode ser derivado aqui, ou uma conexão, né, disponível, que é um ponto ou um fio de um condutor de neutro para a instalação. Tá? Então aí fica mais visível para a gente que essa conexão aqui ela tem aquele formato de estrela ou em Y, né, que a gente utiliza para nos referenciar. Os três enrolamentos, ou as três fases, elas estão conectadas formando aqui um Y ou uma estrela, porque elas têm esse ponto central em comum nos três enrolamentos. Tá? Se a gente observar também aqui, ó, então a fase A ela está conectada ao terminal H1 no enrolamento, então aqui eu tenho o terminal H1 e o terminal H2 do primário do transformador está conectado lá ao ponto central, ou ao neutro, ou ao ponto de aterramento, né, que são todos o mesmo nó aqui da instalação. A fase B, então, ela está conectada ao lado com a polaridade instantânea positiva, certo? Do transformador 2, e a polaridade H2 desse enrolamento aqui está conectado lá ao ponto central. E o mesmo está na fase C. A fase C do sistema, da minha fonte, ela vai conectada ao terminal de polaridade H1 do enrolamento, e o H2 vai conectado ao ponto central. Tá? Essas polaridades, a conexão de polaridades aqui, ela é importante porque ela vai definir também que a tensão de saída seja a desejada, adequada. Né? Então, por padrão, a gente pega aqui do lado primário a mesma polaridade para onde a entrada das fases, a fase A está entrando no terminal de polaridade positiva aqui desse enrolamento, então nas outras fases ela também, a fase B e C, deve ser conectada à polaridade positiva daquele enrolamento, né, daquela fase. Tá? E o mesmo a gente pode verificar aqui para o secundário do transformador. Então, o secundário a gente vai ter o lado de baixa tensão aqui, porque a gente está identificado como X1, né? X para o lado de baixa. Então, o lado a fase A do lado de baixa tensão está conectado ao enrolamento, a fase B está conectada ao outro enrolamento, a fase C está conectada ao terceiro enrolamento. E os três enrolamentos eles estão conectados, a saída deles, né, o terminal X2 dos três enrolamentos está conectado a um ponto comum, a um ponto central. Então aqui para o lado de baixa tensão a gente tem basicamente o mesmo diagrama, né? Fase A do lado de baixa tensão, conectado ao enrolamento, esse enrolamento vai conectado ao ponto central. Fase B do lado de baixa tensão, está conectado a um outro enrolamento, esse enrolamento o B aqui, né? Vai conectado também ao ponto central e vou colocar um pouco mais
para baixo. Aqui a fase C do lado de baixa tensão, ou do secundário aqui, ele está conectado ao terceiro enrolamento, e esse enrolamento também vai conectado ao ponto central da estrela, né? Com as polaridades respeitando aí também a mesma polaridade que foi conectada lá no primário. Por que isso é importante respeitar as polaridades? Porque este enrolamento aqui, se a gente pegar este enrolamento que está conectado à fase A lá, ele está magneticamente acoplado, porque ele forma o transformador 1, ele está magneticamente acoplado com este enrolamento aqui, ó, do lado de baixa tensão ou no secundário do transformador. Então, quando a tensão aqui imposta na fase A, ela é uma tensão senoidal, oscilando, né, uma tensão alternada. Quando a tensão a corrente, a tensão que estão sendo geradas aqui, sendo impostas nesse enrolamento, ela está com a polaridade positiva, negativa aqui. Pelo efeito de transformação, pelo acoplamento magnético desse enrolamento com este, a gente sabe então que a tensão induzida vai ser positiva aqui e negativa aqui, tá? Então, quando o diagrama está me informando que aqui, ó, a fonte primária é para 4.800 volts, 4.800 volts em cada fase. Então, entre fase e neutro, a tensão de fase e neutro é 4.800 volts. Quando a tensão de 4.800 volts é aplicada aqui nesse enrolamento, com esta polaridade, a gente tem uma tensão induzida, transformada aqui para 480 volts. O diagrama está me informando aqui a relação de transformação neste enrolamento com esta polaridade, tá? Então, no secundário do transformador é importante também que as conexões estejam seguindo a mesma sequência, o mesmo padrão. Então, terminal positivo X1 aqui, certo? Do primeiro enrolamento vai conectado à fase A, e a polaridade X2, né, desse enrolamento conectado ao ponto central. Na fase B, polaridade positiva conectado à saída da fase do secundário, e a polaridade X2 conectado ao ponto central. E aqui o terminal de polaridade X1 conectado à fase C, e o terminal de polaridade X2 conectado ao ponto central da estrela. Aqui também o ponto central é aterrado, por questão de estabilidade, garantir que a gente tem aqui um ponto por segurança também, né, um ponto central aterrado, e esse ponto central ele também pode permitir aqui a derivação de um field neutro, né? Então a gente teria aqui um sistema trifásico, um transformador trifásico estrela-estrela, vindo lá de uma alta tensão de 4.800 volts, tensão de fase, né, fase neutro do lado de alta tensão, e rebaixando para 480 volts do lado de baixa tensão, também 480 volts a tensão entre fase e neutro, ou seja, a tensão de fase, né? Então aqui a gente já está revisando aqui uma série relembrando, né, uma série de regrinhas aí das conexões ou dos sistemas trifásicos, principalmente das conexões aqui, tá? Então essa questão da polaridade aqui é um detalhe bem importante, porque se algum enrolamento ele for conectado, por exemplo, aqui no secundário, com uma polaridade invertida, né, trocada, por exemplo, vamos dizer a fase e o enrolamento B, ele tivesse, por um equívoco, a fase B, o condutor da fase B fosse conectado ao terminal X2, tá? A tensão de saída aqui do lado secundário já não seria um sistema trifásico com 120 graus de defasagem. Ele teria uma das fases lá com uma defasagem invertida, né? Não seria o sistema convencional, o sistema simétrico que a gente trabalha com aquela sequência positiva, tá? Então aqui, né, de novo a gente visualiza que essa conexão aqui está no formato em estrela ou em Y, beleza? Então vamos para a parte aqui dos os cálculos que o exemplo exercício pede, que são bem, a gente vai ver bem simples até, né? Então, primeiro, a tensão de fase no primário já está informada aqui. Então, tensão de fase no primário, vamos chamar aqui
tensão de fase. Aqui, ó, esse diagrama está me informando que 4.800 volts são impressos, são colocados aqui neste enrolamento. A tensão de fase é a tensão entre o neutro, ou o ponto central da estrela, e uma das minhas fases, quaisquer, né? Então, isso aqui é a tensão de fase. Vou botar aqui simplesmente um E de tensão com o subscrito F, tá? A gente indicar que é a tensão de fase. Tensão de fase é a tensão entre o neutro e a fase, ou seja, entre o ponto central da estrela e uma das fases. Então, a tensão de fase, que o problema está informando, a gente supõe que é um sistema equilibrado, é 4.800 volts para os três enrolamentos, né? Um sistema equilibrado. Então, a tensão de fase do lado do primário, tá? Tensão de fase do primário é simplesmente 4.800 volts, tá? O item B pede para a gente a tensão de linha do primário. Então, a tensão de linha do primário. E lembrando lá que a tensão de linha é a tensão entre duas fases. Então, vamos chamar aqui a tensão de linha se a gente tem aqui tensão de fase. Deixa eu escrever dessa forma. Tensão de fase é igual a tensão entre a fase A e o neutro, né? Então, a gente pode escrever também, isso vai caber aqui, tensão de fase é igual a tensão entre a fase A e o neutro. A tensão de linha é a tensão entre a fase A e a fase B, né? Entre duas fases. No sistema em estrela, na conexão estrela, a tensão de linha ela é maior do que a tensão de fase, porque a gente está somando essa tensão aqui entre A e B, a gente está somando a tensão neste enrolamento com a tensão neste enrolamento. E lembrando que isso aqui é um sistema trifásico com as três fases defasadas de 120 graus. Então, a soma dessas tensões aqui, nesses dois enrolamentos, por este caminho, elas geram uma tensão maior na tensão de linha. E quanto que é maior? Aquele fator de a tensão de linha numa conexão no estrela, né? Aqui, a tensão de linha ela é maior do que a tensão de fase multiplicada por um fator de raiz de 3. Então, é a tensão de fase multiplicada pela constante de raiz de 3. Então, se a tensão de fase aplicada nesse enrolamento é 4.800 volts, então a tensão de linha é simplesmente raiz de 3 ou 1,73 aproximadamente vezes 4.800, que dá uma tensão 4.800 vezes raiz de 3 de 8.313 aproximadamente 8.313 volts, ok? Multiplicando aí por raiz de 3, não, dá 1,7321. Vamos usar mais umas casas aqui de precisão. 1,37321 dá 8.313 volts.
Seguindo aqui para agora para o secundário, a tensão de fase no secundário, o diagrama está nos informando, é 480 volts, ou seja, esse transformador, cada transformador monofásico aqui, ó, quando é empregado nesse enrolamento, quando chega a 4.800 volts aqui, é induzido no enrolamento secundário, né, no enrolamento acoplado com ele, 480 volts. Então, se a gente tem 4.800 volts e supondo também, né, esse banco de transformadores, quando a gente conecta 3 transformadores monofásicos, para eles funcionarem adequadamente, os 3 transformadores têm que ser idênticos. Eles têm que ser as mesmas características construtivas, o mesmo número de espiras, né, o mesmo núcleo, etc., para que eles funcionem então realmente como um banco de transformadores e aí, conectados dessa forma, eles funcionem como um transformador trifásico. Então, 4.800 volts aplicado em cada um dos enrolamentos induz uma tensão de 480 volts em cada enrolamento. Tá? Induz essa tensão aqui. E a polaridade é importante para que a sequência dos fasores de tensão aqui também seja na sequência certinha do sistema trifásico. Então, do lado de baixa tensão, ou do lado secundário desse transformador, que no caso aqui o secundário está sendo identificado como o lado de baixa tensão, então a gente tem a tensão de fase no lado de baixa, o lado 2, que eu simplesmente chamar, 480 volts. O item D, ele já pede a tensão de linha, segue a mesma regra, né? Já que aqui olhando o estrela do lado de baixa tensão, a gente tem a tensão de fase, tensão entre o neutro e tensão de fase, tensão entre a fase A e o neutro, né? E a tensão de linha é a tensão entre duas fases, né? Ou seja, a tensão entre A e B. A tensão de linha é raiz de 3 vezes maior também pela forma de conexão e pelos fasores de tensão que são aplicados na conexão em estrela, né? Então a tensão de linha é raiz de 3 vezes a tensão de fase. A gente tem a tensão de linha no secundário, vai ser igual a raiz de 3 vezes a tensão de fase, que é induzida a 480 volts, vai dar na mesma proporção, só que 10 vezes menor, né? Então 831,3 volts a tensão de linha no secundário. E aí, por fim, o exemplo pede aqui para a gente determinar a relação de espiras para cada transformador. Então, de novo, como são transformadores idênticos e para ser um banco de transformadores conectado, funcionando como um transformador trifásico, eles precisam ser idênticos. Então, o que vale para um transformador vale para os outros, e a relação de espiras a gente pode simplesmente calcular como o A do transformador monofásico é a tensão do primário sobre a tensão no secundário. Tá? Em geral, aqui, se a gente visualizar como um transformador monofásico, né, independentemente, tensão do transformador monofásico, a gente tem a tensão do primário, 4.800, e a tensão do secundário, 480. Sobre 480. A relação de espiras e a relação de transformação é de 10, ou seja, para cada 10 volts no primário, são induzidos induzido 1 volt no secundário. Se a gente pensar como um transformador trifásico, tá?
Como transformador trifásico, a relação de transformação vou botar aqui, trifásico, ou simplesmente relação de tensão trifásica, a gente sempre, nos transformadores trifásicos, sempre é parametrizado em função dos valores de linha. Tá? Tensão de linha, corrente de linha, sempre, independente da forma de conexão, se está conectado em estrela ou se está conectado em delta, em qualquer lado, a gente pensa sempre convencionado, né, para sempre nos referindo usando os valores de linha. Então a relação de transformação ou a relação posso chamar aqui o RT, ou relação de transformação trifásica desse banco de transformadores, a gente precisa utilizar calcula em função da tensão de linha no primário. Então, tensão de linha no primário e a tensão de linha, sempre usando em relação à tensão de linha no secundário. Nesse caso aqui, que os dois lados, primário e secundário, estão em estrela, então uma conexão estrela-estrela, não muda muita coisa. Mas, quando a gente fizer um exemplo aí sobre que um dos lados está conectado em estrela e o outro está conectado em delta, vai mudar um pouquinho essa relação de transformação. Tá? Então aqui a relação de transformação tem sempre, né, lembrando que é sempre em relação aos valores de linha. Tá? Transformador trifásico, vou botar aqui, sempre em relação usar aí sempre valores de linha. O que isso quer dizer, né? Se a gente receber uma informação, tem um transformador trifásico que tem uma relação de transformação de 5:1, tá? Sem precisar de mais informações, a gente já sabe que isso é para cada 5 volts de tensão de linha no primário, vai ser gerado 5 volts de tensão de linha no secundário. Tá? Então, ou para cada 1 ampere de corrente no primário, vai ser gerado 5 amperes de corrente de linha também no secundário. Então, isso aí vai, a relação dada para transformadores trifásicos é sempre em função, em relação aos valores de linha, ok? Por padrão aí. Então, a gente tem tensão de linha 4.800 volts, ou aliás, tensão de linha é 8.313 volts no primário e a tensão de linha 8.831, né, 0,3, aqui é 313 volts. Então a relação de transformação, como os dois lados são estrela a estrela, também vai ser igual a 10. Tá? Mas a gente vai ver mais para frente que quando um dos lados for diferente, conexão, um lado delta e outro estrela, então essa tensão de linha aqui ela vai ser diferente da relação de transformação monofásico de cada transformador, ou de cada enrolamento, ou a relação de espiras. Né? Lembrando que nesse caso aqui, isso aqui também é igual a, esse valor aqui também é igual à relação de espiras. Né? Então a gente tem número de espiras no primário sobre número de espiras no secundário desse transformador é igual a 10. Ou seja, para cada 10 espiras que tem nesse enrolamento aqui, existe uma espira apenas nesse enrolamento. E assim é para os 3 transformadores. Beleza? Então, esses pontos aí que a gente revisa e revisita sobre as conexões trifásicas e relembrando essas relações aí de tensão de linha e tensão de fase no sistema trifásico, aqui na conexão em estrela.